Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Frequência. Eu sou o João, estou com o Zé, Olá. para variar, e nesta semana recebemos drama da política alemã. Annegret Kramp-Karrenbauer. Nesta semana recebemos drama da política alemã com Annegret Kramp-Karrenbauer. Isto são muitos... Vamos decidir chamar-lhe AKK. AKK. Parece o nome de uma arma. Sim, se a AK-47 e os KKK tivessem um filho. Exato. Bem, a AKK anunciou que se vai demitir da liderança do Partido Democrata Cristão, que é o partido da Senhora Merkel. Eu não gosto de lhe chamar Senhora Merkel, é estranho. Deu tiro de partida para o futuro da CDU. Pronto, vou parar com estas referências. Continua, João. E que não se vai candidatar a chanceler nas eleições do próximo ano. Annegret Kramp-Karrenbauer era vista como a sucessora de Angela Merkel no cargo de chanceler, depois de também ter seguido as pisadas de Merkel na liderança do partido. A gota d'água nesta situação foi, aparentemente, a eleição de um candidato do Partido Social Democrata, com o apoio da CDU, esta é a coligação do governo, só que o candidato foi eleito também com o apoio do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. Isto aconteceu no estado de leste da Turingia. Vamos dizer Turingia. Para a eleição do governo regional. Annegret Kramp-Karrenbauer, eu insisto, que é líder da CDU desde dezembro de 2018, desaconselhou o apoio do candidato ao lado da AfD, mas foi desafiada pela CDU da Turingia. Isto, especulamos nós, criou uma queda... foi um desafio à autoridade dela dentro do partido e as intenções de voto nas sondagens caíram. Esta demissão foi, na minha opinião, inevitável, porque quando a pessoa que te passa a batata quente para a mão diz que fizeste algo imperdoável, que foram as palavras utilizadas por Angela Merkel, a coisa está feia. A AKK vai se manter como Ministra da Defesa até o fim da legislatura em 2021 e também como líder do partido, com a sucessão a ser um tópico que vai ser abordado este verão. Tudo isto foi problemático por trazer de volta fantasmas de um passado da Segunda Guerra Mundial que, quando os alemães tentam esquecer, lá está de volta um lembrete para não se esquecerem. Os fantasmas em questão são o facto do pequeno Estado da Turingia ter sido o primeiro Estado onde, com a ajuda de conservadores, tal como aconteceu esta semana, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi democraticamente eleito na frágil República de Weimar para depois ser escolhido como o Partido dos Alemães em 1933. E o resto vocês já sabem. Desde então já tivemos atualizações com a coligação do governo cristãos-democratas e sociais-democratas a pedir que se façam novas eleições e o candidato vitorioso Thomas Kemmerich dos sociais-democratas demitiu-se no terceiro dia depois de ser eleito. O escândalo foi particularmente grave para a CDU porque o ramo da Alternativa para a Alemanha da Turingia é encabeçado por Björn Höcke, que é uma figura que não espero que ninguém conheça, mas ele é bem conhecido da inteligência alemã por ser o líder da ala mais radical da Alternativa para a Alemanha e é vigiado pela inteligência alemã por possíveis atividades inconstitucionais. Zé, vou passar a bola para ti. O que tens a dizer sobre esta eleição e sobre o aumento do apoio da extrema-direita no leste da Alemanha? Assim, João, essa é eu diria, uma boa questão, porque antes de ir concretamente à admissão da AKK, aborda um bocado o contexto, que é algo que eu acho importante, porque o partido que governa a Alemanha, a CDU, da Merkel, enfrentaria sempre um vazio depois da saída de uma pessoa que liderou o partido por 18 anos. E há contornos dessa eleição de 2018, quando Anne Kramp-Karrenbauer assume a liderança do partido. Um dos candidatos contra ela, o Spahn, era ministro da Saúde, mas sempre se assumiu com posições ligeiramente mais à direita do que a própria Merkel, por exemplo. À semelhança do Friedrich, que era o outro candidato, eram 3 candidatos. Se formos analisar politicamente friamente as ações políticas dos 2 adversários da AKK, na minha opinião, os 2 teriam mais a ganhar se tivessem unido esforços, eu diria. Okay. Porque a AKK nunca foi uma figura muito
nunca foi incontestável dentro do partido, na minha opinião. Tanto é que ela ganhou as eleições com 45% dos votos, o que com três concorrentes é relevante, mas eu não sei que futuro ela teria se tivesse sido uma eleição a 2. E caso a eleição tivesse sido a 2, terias um partido mais de direita do que é com a AKK. Logo, coligações com partidos de extrema-direita, em princípio, seriam mais... Não digo coligações, mas alianças... Em teoria, alianças políticas com partidos mais de extrema-direita, e concretamente com o AfD, seriam mais prováveis. Eu vou fazer um pseudo-paralelismo com algo que se está a passar na sociedade portuguesa, que é a eventual, não digo coligação mais uma vez, mas aliança política entre o CDS e o PSD. E basicamente, qual é a semelhança que eu vejo aqui? É um partido de centro-direita que vê um pequeno ou um suposto pequeno partido de extrema-direita a ganhar poder ou a ser mais representado e, por aproveitamento político, decide criar uma convergência de ideias ou simular uma convergência de ideias para sob o ponto de vista eleitoral, ter mais fundamento ou ganhar um pouco mais. Mais ou menos como o PSD e o CDS fizeram na coligação que esteve no governo até 2015. Sim, mas com uma diferença em relação a esse contexto, que é à semelhança de grande parte do resto dos países da Europa, e eu acho que já lá vamos, na Alemanha também acontece o espectro político estar mais polarizado, acho eu, porque nós estamos a analisar um episódio concreto de ascensão da extrema-direita, mas os verdes na Alemanha também estão a ganhar poder em alguns estados. Eu, em relação a esta eleição propriamente dita, e vou convergir esta parte da minha resposta com a segunda parte da pergunta, que é sobre o aumento do apoio da extrema-direita, eu acho que falar-se no aumento do poder da extrema-direita pode ser relativamente falacioso, porque a Alemanha é um país geograficamente muito grande e com muitas diferenças socioculturais e com muitas diferenças históricas entre cada Estado. E as eleições foram em 3 Estados, o que pode não significar uma tendência na Alemanha toda, porque há Estados na Alemanha em que possivelmente a esquerda pode estar a ganhar mais poder. Aliás, na altura em que se começou, ela ainda não tinha pedido demissão à AKK, mas começou a especular sobre essa possibilidade por causa de alguns erros políticos que ela foi cometendo, na opinião da Angela Merkel. Um youtuber alemão, um vídeo que ficou viral por causa da falta de apoio alemão às questões climáticas e às questões do aquecimento global. Isso teve alguma repercussão na Alemanha e, na minha opinião, essa repercussão pode indicar que nem todos os Estados podem acompanhar a tendência dos Estados de leste para a extrema-direita. Okay. Sabes? É mais ou menos essa a leitura que eu faço e nem é só uma leitura, é uma esperança, quase eu diria. E termino por aqui a minha intervenção. Acho que não sei se respondi exatamente ao que tu perguntaste ou se tens algo mais então a perguntar. Eu queria fazer uma pergunta. Então, achas que estes fantasmas da ascensão do nazismo no estado da Turingia, onde é a cidade de Weimar, da República de Weimar, achas que são injustificados e são diferentes? Eu acho é que ainda podem ser justificados, mas não tenho a certeza sobre a capacidade de influência de uma zona geográfica em concreto. Sim. Percebes? É assustador, é alarmante que esses sinais do nazismo comecem a existir, mas eu ainda tenho alguma esperança que o resto, sob o ponto de vista democrático, agora, tu podes ter a parte intolerante aos próprios resultados democráticos. Há bastantes relatos de manifestações nessa zona contra a imigração e são coisas que se tornam relativamente recorrentes. E agora, eu acho é que a Alemanha está a acompanhar uma tendência europeia, e se a Alemanha, a grande potência europeia, acompanha essa tendência, já é muito significativo. Para quem está a ver de fora, para quem tenta analisar a situação da Europa de fora, é quase que a gota d'água, eu diria. Eu acho que ainda não chegamos ao nível que todos tememos, e nesta altura acho que num período muito recente,
sei lá, os próximos 3, 4 próximas eleições, por exemplo, acho que 2021. em 2021, acho que ainda não vai ter essa repercussão por causa da tal história sociocultural de outros Estados alemães. Agora, eu lembro-me de nós aqui, quando reagimos às eleições legislativas portuguesas, não sei se foi eu que disse, mas abordámos a possibilidade de como o espectro político estar mais abrangente, estimular-se mais a discussão. Acho que isso pode acontecer na Alemanha, sim. Agora, mas concluindo aquilo que tu perguntaste, de 0 a 10 diria que esses fantasmas nesta altura estão num 3,5, 4. Ok. Eu acho que concordo com essa avaliação numérica. O que me preocupa, por um lado, aquilo que disseste faz sentido, porque dividindo a Alemanha por zonas geográficas, e vou usar aqui, pronto, a Alemanha já é um país unificado há quase 20 anos, há quase 30 anos, mas vou usar aqui o esquema. A extrema-direita tem subido mais na antiga zona da ocupação soviética, na República Democrática Alemã. O que se passa na antiga República Federal Alemã, que eram as zonas de ocupação do Reino Unido, Estados Unidos e França, ainda é maioritário em relação ao que se passa na antiga República Democrática Alemã. O que eu acho que é problemático é digamos que a República Democrática, assumimos que a República Democrática Alemã agora é toda da extrema-direita, o que nem de perto nem de longe é. Nas outras 3 zonas de ocupação, ou seja, na República Federal, antiga República Federal Alemã, o voto ainda é um bocado dividido entre sociais-democratas, democratas cristãos, verdes, e tenho a certeza que deve haver mais alguns partidos, não nessa dimensão, mas também a recolher alguns votos. O que me preocupa é que esses partidos dividam uma fatia do bolo que era maioritária entre si e depois não se apresentem flexíveis o suficiente para trabalhar entre si no Bundestag. E o que me preocupa, e que vou falar mais para a frente, é mesmo a possibilidade de esses partidos estarem muito inflexíveis na sua ação política dentro do Parlamento alemão, e então governos minoritários ou coligações possam acontecer no Bundestag, como por exemplo aconteceu em Portugal, em que o PS governa sem maioria e felizmente para nós acho que está a tua previsão de maior debate político, nem que seja só pelo aumento do número de partidos e de perspectivas, acho que está a funcionar bem, embora não seja o ideal para a estabilidade política. Espero que cá dentro é aquilo que eu espero que aconteça na Alemanha, mas não me sinto 100% à vontade também porque não são só um partido como todos os outros. É um partido que esses fantasmas, os fantasmas não é o problema deles chegarem ao Parlamento. O problema é trazer fantasmas de propaganda eficaz, fantasmas de violência em estações de voto, violência nas ruas entre partidos de posições extremistas, e eu vou falar mais para a frente, por exemplo, os fantasmas da eleição de 1930, em que 40% do Parlamento era dominado por ou nazis ou comunistas, e os confrontos entre comunistas e nazis nas ruas provocavam uma situação de pânico e provocavam esta desordem social que foi provocada pelo próprio Partido Nazi em confronto com o Partido Comunista Alemão, levou a que depois o Hitler surgisse como uma figura que vai restaurar a ordem pública que ele próprio ajudou a criar. E só que esta parte do aquele próprio ajudou a criar, porque foi ele que criou certa destabilidade política por violência nas ruas, é aquela parte que fica esquecida depois no momento em que ele toma o poder na Alemanha em 1933, 3 anos mais tarde. Claro, esta tendência e agora saindo um bocado
saindo muito ligeiramente do espectro alemão, e já volto à questão do princípio dos anos 30 na Alemanha em concreto. O que nós estamos falando do espectro das consequências do espectro político, é evidente que, quando mal utilizada essa discussão, acaba por ser um pau de dois bicos. Sim. Acaba por poder correr bem e correr mal, porque se a tal discussão é a saída de uma zona de conforto da parte dos grandes partidos centrais, eu diria. Eles são obrigados a sair da zona de conforto deles, mas ao mesmo tempo as pessoas têm acesso a, eu não diria propaganda, mas a publicidade, entre aspas, mais perigosa, quer de um lado quer do outro, porque têm mais tempo de antena. É o tal pau de dois bicos. Indo só para terminar a minha intervenção, e como eu tinha dito que ia também à questão da Alemanha em 1900, no princípio dos anos 30, ainda antes da eleição do Hitler, eu concordo com a tua análise, em primeiro lugar, e depois também dizer que há uma diferença substancial dessa altura para os dias de hoje, na minha opinião, e ainda bem que há essa diferença substancial, que é a atenção do resto do mundo. E as pessoas já estão relativamente prevenidas para o que aconteceu. Já há um precedente que não se quer repetir. Okay. E eu acho que essa consciência da sociedade civil pode, eu não digo impedir, porque se o mal tiver para acontecer, vai acontecer. Mas essa consciência pode ajudar a reconhecer um padrão. Exato, e a partir do momento em que reconhecemos um padrão, é mais fácil quebrar. Exatamente. Sim. Acho que mais dois fatores que são importantes neste tópico é o poder das redes sociais, para o bem e para o mal. Claro. Que acho que já ouvi dizer muitas vezes que, imagina, se o Hitler já era popular naquela altura, imagina se ele tivesse redes sociais. Mas por outro lado, acho que também estamos a esquecer, não estamos a considerar também a força e a história do projeto europeu, que acho que seria, se a Alemanha quebrasse com o projeto europeu para algo desta dimensão, acho que seria logo um motivo para soar o alarme, não só em níveis internacionais, a nível internacional, mas também acho que eles internamente soavam o próprio alarme antes do resto do mundo poder fazê-lo. O que me preocupa aqui na eleição não é bem a eleição em si, é mais o aumento da alternativa para a Alemanha. E acho que é importante perguntar-nos porquê, de que é que eles são um sintoma. É porque eles são um sintoma de alguma coisa, e eles não são maus por si, eles surgem porque há alguma coisa má que já está, uma certa podridão que já existe e que faz com que depois eles surjam, não é? O bolor não surge em sítios limpos, surge em sítios com muita umidade e pouco acesso à luz. E acho que é importante destacar que isto surge na Alemanha, na antiga Alemanha democrática. O que comparando com o resto da Alemanha, é notoriamente, historicamente mais pobre, também pelo Pacto de Varsóvia, por não ter tido acesso ao Plano Marshall. E podemos ainda agora ver no estado da Turingia, eles têm 4% de desemprego. No entanto, desses 4%, 2% são há mais de 12 meses. Ou seja, pessoas que há mais de 12 meses que não têm emprego naquele estado, e sendo um dos estados mais pobres da Alemanha, o que no esquema geral das coisas, ser um estado mais pobre da Alemanha ainda é algo que pode ser melhor do que outros países, é melhor do que ser o estado mais pobre em Portugal, não é? Sim. Continua a ser um local atingido por dificuldades económicas, e acaba por ser um local fértil para a proliferação de ideologia extremista, até com a chegada de imensos refugiados desde 2015. E eu acho que são estas pessoas para com quem a CDU falhou. A CDU, eu digo a CDU, digo o SPD, que são os sociais-democratas, e mesmo assim eles estavam a votar para governador do Estado num candidato da coligação de governo. Eu acho que a partir do momento em que eles começam a normalizar a pobreza e as desigualdades sociais,
sempre que existem desigualdades sociais, e combater desigualdades sociais é uma política que pode ser defendida tanto de direita como de esquerda. De esquerda é o argumento óbvio, de direita pode-se fazer um argumento muito fácil para as desigualdades sociais, impede que não deixes que as desigualdades sociais fiquem demasiado graves ou vai levar a um contexto de violência. E é aquilo que está a acontecer com o aumento do apoio à extrema-direita, porque provoca... as desigualdades sociais levam ao crescimento de movimentos radicais, o que leva a um aumento de violência, o que leva a instabilidade política, o que provoca pobreza, o que provoca radicalização e provoca este mindset de escassez, de que não há o suficiente, não há terras suficientes, não há empregos suficientes, não há sítios para viver suficientes. É um solo super fértil para narrativas de somos nós contra eles e desumanizar as outras pessoas. E vemos isto em clubes de futebol, partidos, em tudo na nossa sociedade. Há muitas comunidades, as melhores comunidades definem-se por aquilo que são e pelos valores que representam, e as piores comunidades que não deixam de ser poderosas definem-se por aquilo que odeiam. É isto que eu tinha a dizer sobre esta pergunta. Foi uma grande introdução para o nosso programa. Exato. Eu passava agora a bola para ti. Queres dizer mais alguma coisa? Não, em relação a... Muito rápido, porque também já nos estamos a alongar bastante. És um bocadinho o indivíduo que diz... não, sim. Pois é. Diz que não, embora concorde com o que está a ser dito. Não, de facto sou. Mas... eu gostei particularmente da comparação que tu fazes às grandes instituições as instituições que têm o poder de arrastar multidões e que têm o poder de influenciar multidões. E é o que nós também já chegamos a dizer aqui num Frequência, é a capacidade de inimizar o adversário. Sim. A capacidade de criar as tais figuras narrativas que se vê nos filmes, nos livros, etc. O herói e o vilão. Vilanizar alguém, ou vilanizar um certo grupo, ou vilanizar quem nos fez mal. E isso, na minha opinião, é que instiga a violência. Sim. Zé, achas que esta eleição na Turíngia seria só por si uma razão para a AKK se demitir? Ora bem, eu tenho uma teoria sobre a demissão da AKK. Tenho uma teoria que diz que a demissão da AKK pode ser interpretada de duas formas. E depois cabe a quem observou e a quem acompanhou o processo interpretar como quiser. Ou como um ato de coragem da parte da AKK, ou como um ceder à pressão e uma consequência de um arranjinho que lhe foi feito. Ok, começa pela primeira. Eu vou começar pela primeira. Se ela é eleita líder de um partido, na minha opinião, e está numa situação em que vê a sua autoridade questionada, assim, em traços muito gerais, vê a sua autoridade questionada, ela toma a decisão de sair, que é um sinal de que não está nem agarrada ao mediatismo. É um sinal que não pactua com algo que não faz parte do programa com que se candidatou e para o qual foi eleita. E nesse sentido é um ato de coragem. Mas ao mesmo tempo eu volto à minha primeira resposta. Eu acredito que fosse do interesse dos dois anteriores candidatos que ela saísse. E se um dos dois... E agora vamos lá ver se aparece mais alguém e se eles vão um contra o outro. O Friedrich e o Spahn. Ou se vai haver uma certa conjugação de interesses e um pacto de não agressão entre ambos, porque no fundo eles é que estavam contra a KK. E não sei se eles... Não faço ideia se eles concordam comigo ou não, não é? Se calhar se concordassem profundamente tinham feito o que eu... Não digo sugeri, mas o que eu especulei. E nesse sentido acho que a eleição na Turíngia lhes foi conveniente. E também isto lá está, a eleição na Turíngia está associada a uma eventual aliança política a um partido
ou uma ideologia que vai mais de encontro à forma como a Turingia foi influenciada e vai de encontro à forma de combater o tal vilão que foi instigado na Turingia. Portanto, se eu tivesse de escolher uma das duas, eu em função da tal teoria que eu disse que eu não digo expliquei, que eu não sou ninguém para explicar coisas, mas que eu, pronto, sei lá, partilhei com os ouvintes a minha tal teoria. Das duas formas de interpretar, eu prefiro interpretar como sendo um ato de coragem, mas acho que ao mesmo tempo podem ter acontecido as duas e terem uma relação causa e efeito. Eu acho que ela ficou numa situação ficou entre a espada e a parede, e eu acho que a partir do momento em que o partido em que ela manda contraria ordens diretas do topo de não cooperar com os partidos mais à esquerda nem com a extrema-direita, ela tinha essas duas opções: ou se despedia ou despede as pessoas que a contrariam, não é? E ela escolheu demitir-se porque eu acho que ela fez a coisa certa, porque ela já andava a meter o pé na poça. Não acho que isto fosse suficiente para ela se demitir, mas acho que no seguimento de tudo o que lhe tinha acontecido, acho que foi a escolha certa, porque este primeiro ano dela foi cheio de gafes, desde piadas sobre pessoas transgénero que saíram muito mal num festival de carnaval, a confundir o próprio partido com os sociais-democratas alemães, ao facto que foi o que eu achei cómico, mas também achei triste. Foi quando lhe perguntaram se iria candidatar a chanceler, ela brincou e disse que, como líder da CDU, acho que vou ter que apoiar o melhor candidato para a chancelaria. O que caiu bem na Alemanha, país do humor. E é assim, senhora Kramp-Karrenbauer, que se faz ironia, exagerando algo que todos sabemos corresponde ao contrário da realidade e não deixando escapar a boca para a verdade. Passou lá numa grande carreira de stand-up comedy. Passou à beira de uma grande carreira de stand-up comedy na Alemanha. Que é ainda mais chocante. Zé, o que é que esta demissão significa para o futuro da Europa? Os dados que... Eu acho que mais importante do que esta eleição importa refletir sobre o que as eleições esta demissão faz falta refletir o que é que as eventuais eleições de 2021 vão significar para a Europa. E quando tivermos esses dados, podemos fazer uma avaliação relativamente mais profunda, mas para já o que podemos dizer, ou o que podemos especular, é o que é que esta demissão pode ter a ver com as eleições de 2021. Na minha opinião, uma coisa está interligada à outra, mas para já temos de ir passinho a passinho. E para chegarmos à fase 2 temos de perceber a fase 1 e depois só podemos perceber a fase 3 depois da fase 2 estar concluída. É mais uma teoria minha. Em relação à fase 2, em relação às tais eleições de 2021, acho que vão ser muito interessantes de seguir, porque a CDU já é um partido muito enraizado. Já é o grande partido. Faz-me lembrar um bocado, com as devidas distâncias, porque o meu exemplo ainda é mais, não diria escandaloso, mas ainda é mais sólido. O que nós também já falamos aqui do PT no Brasil. Sim. São 18 anos. São 18 anos, é a criação de uma identidade, a enraização, se existir esta palavra, de alguns ideais políticos. Mas se a tal discussão se está a abrir mais, é possível que estejamos a chegar perto de um fim de ciclo. Eu acho que a CDU pode ganhar na mesma as eleições com uma margem bastante inferior ao que tem sido habitual. Isso é o filme que eu estou a fazer. Eu estou bastante curioso para perceber quais vão ser as segundas forças políticas e quais vão ser as eventuais coligações que vão sair a partir daí. Porque toda a gente se vai querer aliar à CDU. Isso vai depender do próximo líder da CDU. Sim. Isso vai depender de quem for o candidato da CDU à chancelaria. E se não é uma pessoa que... Ou melhor, se em 2018 a Merkel anuncia que vai sair e abre um vazio, 2019 é que isto é quase o cargo de treinador de Sporting. Percebes? É quase um cemitério, entre aspas.
É que em 2018 a Merkel anuncia que vai sair e a partir daí ninguém sabe bem o que é que vai acontecer. E em 2019 a AKK demite-se e agora vamos ver o que é que acontece. Lá está, se surge um novo candidato ou se Spahn vai contra o Friedrich. Dos dois, pelo que eu fui acompanhando, e vou ser muito sincero com os nossos ouvintes, eu acompanhei o caso de forma muito mais leve. Não era isso que eu ia dizer. Era pormenorizada ao longo, desde o momento em que nós decidimos que este seria o tema, do que estava a fazer daí para trás. Ok. Acho que é legítimo da minha toda parte. A gente por favor, compreendam. Mas dos dois, eu acho que o Spahn é o mais... O tal Ministro da Saúde é o mais, não diria perigoso, mas é aquele cuja aliança ou a coligação pós-resultados eleitorais com a AfD é muito mais provável do que o Friedrich. Muito mais flexível em termos de ideológicos. Sim. Para fazer... E muito mais, eu diria, quase que oportunista. Ah. Porque aquilo, o que eu desconfio que possa acontecer é, em função dos resultados, eles percebem com quem é que se devem aliar. E adaptam um bocado, não diria o seu programa, mas adaptam a sua retórica. É o que eu acho que pode acontecer. Depois de termos as eleições de 2021, podemos perceber melhor o que pode acontecer na Europa. Agora, o que eu te digo é que nós também já falamos aqui do Macron, já batemos bastante no Macron, e se as políticas francesa e alemã assumirem uma retórica, uma ideologia, uma ação política e económica completamente dispar, o projeto europeu leva uma facada, na minha opinião, porque isto pode não, e lá está, isto por si só pode não ressuscitar os fantasmas de que já aqui falamos. Sim. Mas é uma... Depois vamos perceber quem são os aliados de quem depende de quem depende mais de quem depende mais da Alemanha, quem depende mais da França, porque é relativamente unânime de que estas são as duas grandes potências europeias no momento, ainda para mais depois da questão do Reino Unido que é conhecido. Sim. E é o... Por acaso incomoda-me, porque o Reino Unido era um bom terceiro. Era um terceiro a distância de um braço, mas era um bom terceiro que equilibrava as coisas. Porque quando há três pessoas, se duas delas começarem a briga, a terceira separa-se. Se não houver uma terceira pessoa... Aquilo pode Pois, pode e ficar eu pior. acho que a Itália não seja o suficiente para a terceira pessoa. Tu estavas a falar, eu estava a pensar na Itália e de repente o pensamento chegou e fugiu muito rápido. E que tal Itália? Não. Foi um bocado isso. Olha, Zé, tu fizeste aqui a primeira fase. Eu vou fazer agora aqui uma análise mais da segunda fase. O que é que achas? Pode ser? Força. Há liberdade de expressão na frequência. Como tu disseste, cria-se assim um vácuo de poder a partir do momento em que a Merkel anuncia que vai sair. E eu acho que é um cargo com bastante importância, porque tal como disseste, não disseste desta maneira, mas é o primeiro dominó, porque normalmente quem manda no país mais importante de facto manda na aliança, não é? Tal como podemos ver com a NATO, para onde os Estados Unidos vão, os outros têm que decidir se acompanham. E acho que é um bocado, vai ser uma saída um bocado vai ser fulcral. Porra, eu hoje estou mal para os L's. Não faz mal. Vai ser uma saída um bocado grave, porque Juncker já saiu como presidente da Comissão Europeia o ano passado e Angela Merkel saindo em 2021, a Europa perde assim no espaço de 3 anos duas das suas caras mais importantes. Eu principalmente vou chorar mais a saída da Merkel do que do Juncker, porque como política ela era a cara da Europa e por muitas coisas más que tivesse, ela sabia bater o pé no sentido de apresentar aquilo pela qual a Europa luta, sem se dobrar a discursos de Trump e Obamas e Putins e outros líderes autocráticos por esse mundo. E eu tenho muito respeito pela senhora Merkel, mesmo nos seus momentos mais cáusticos e estoicos durante o pico da crise da dívida europeia, e eu fico com pena que o Macron se tenha dado um tiro no pé ele próprio e não tenha conseguido pegar no volante da União Europeia como queria, também por alguma
falta de adesão por parte da Alemanha de Merkel, e acho que agora que ela tenta passar a liderança da CDU a outra pessoa, isto pode acontecer outra vez. A outra pessoa pode não estar pronta para esse cargo. Isto, não sei se nossos ouvintes ouviram, mas isto parecia um espanta-espíritos ou assim. Espanta-espíritos da Merkel. O que foi bastante conveniente. Sim. Yeah. Agora Força, voltando... desculpa. Que canadianos. Agora voltando à pergunta, acho que a Europa fica um bocado à nora à espera desta nova cara, só que fica suscetível a maus líderes, quer por virem de partidos com ideologias mais distantes, como já tendo os seus próprios podres antes de assumirem funções. E com isto eu estou a referir-me à senhora Ursula von der Leyen, que foi nomeada nova Presidente da Comissão Europeia, que não tem nem os resultados, nem o currículo impecável para mostrar. Ela, desde 2014, fez um trabalho muito pobre com o exército alemão como Ministra da Defesa da Merkel, e incomoda-me um bocadinho este triângulo que a Merkel, quando saiu, nomeou a AKK, que foi para Ministra da Defesa depois da von der Leyen sair, indicada pela Merkel para a Comissão Europeia. Para terem uma ideia de quão má a senhora Ursula von der Leyen é como Presidente da Comissão Europeia, o antigo Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, alemão, diz que ela é a ministra mais fraca da Alemanha, ou seja, e aparentemente isso chega para ser Presidente da Comissão. Ou que são... É um tweet, mas são palavras um bocado... resumem o sentimento em relação à senhora von der Leyen, que também está sob investigação sobre desvio de fundos para consultoras alemãs, como Ministra da Defesa. E, resumindo, a Europa fica um bocadinho ao sabor do vento. Macron não tem legitimidade interna suficiente para estar a mandar, por muito que queira. Um possível líder italiano parece-me improvável, porque eles ainda estão a lidar com o seu próprio populismo. Um líder espanhol vai ser complicado de escolher, porque eles demoraram 4 eleições a escolher um governo. Os Balcãs têm a sua própria versão de racismo e uma nova onda de refugiados e não estão nem aí. Os suecos fazem ginástica acrobática para manter a extrema-direita fora do governo, e por isso a Europa fica à espera de um outro herói, oriundo de Benelux, na onda de Jean-Claude Juncker, que dá chapadas ao primeiro-ministro húngaro enquanto lhe chama ditador à cara. Ou então um amigo do António Costa, vou que vier primeiro. Zé, para terminar este programa, qual achas que devia ser a relação da Alemanha com a extrema-direita e com o seu próprio passado, com a direita radical? A história não se pode apagar, não é? O passado não se pode apagar. A Alemanha tem de viver com o seu passado, tem de aprender com o seu passado. Os alemães não é retirar aquele período dos livros de história. Eu diria que até é reforçar esse período nos livros de história para que não volte a acontecer. Isto é como... Eu tenho primos, não tenho filhos, não é? Mas é como educar uma criança. Ela tem de aprender com os erros e tem de perceber que se fez alguma coisa mal não pode repetir. Só que é muito complicado, na minha opinião, e era aí que eu queria chegar, manter o equilíbrio entre o que é democracia, liberdade de opinião e o que é politicamente correto, censura social. Porque o que é mais válido? Porque censura social é bom ou mau? Percebes? É censura, não é mesmo? Sim. Ainda que... E é nesse politicamente correto, também já conversamos sobre isso. Sim. Não é necessariamente bom. E logo num país como a Alemanha, não é? Nós no episódio do politicamente correto debatemos um bocadinho modelos que há nos Estados Unidos e nos Estados europeus, e as leis em Portugal ainda são um bocado, não estão claramente definidas em sentido dos Estados Unidos, de expressão liberdade total de expressão, e também não apontam para o sentido onde está a Alemanha, onde na Alemanha a difusão de conteúdos
de conteúdos assumidamente nazis é crime. Mas na Alemanha só tem de ser crime. Até Sim. porque lá está. Se em relação ao que eu estava a dizer das pessoas terem dos povos, das populações terem de aprender com o que se passou, a Alemanha os alemães têm de ter autonomia para decidirem não cometer esse tipo de atos. E as pessoas têm de acreditar que os alemães não vão cometer esse tipo de atos, mas ao mesmo tempo tem de ser. Isto pode parecer muito contraditório, isto que eu estou a dizer, mas isso leva algum tempo. E até esse tempo passar, até se identificar que os tais atos nazis, no caso, não se vão voltar a acontecer, tem de ser crime, até para defender o próprio país, para impedir o que nós estamos aqui a discutir e o que estamos a discutir com propriedade e com fundamento. Se tu me perguntas assim, qual é a relação que a Alemanha tem de ter com a extrema-direita? Em princípio, em teoria, tem de ser uma relação Intolerância. de intolerância, exato. Tem de ser uma relação de intolerância mas lá está. Se um partido e uma ideologia se aproxima, isso vê-se nos países todos, se aproxima da extrema-direita sem se assumir como de extrema-direita, está relativamente legitimada à luz da democracia. Agora, cabe às populações identificar a extrema-direita disfarçada, porque isso é que vai haver sempre. Sim. Isso é que vai haver sempre. Na Alemanha e no outro lado qualquer. Na Alemanha ainda é mais grave, por causa do que é conhecido, do histórico que é conhecido. A Alemanha envergonha-se, eu tenho certeza absoluta do que se passou, mas tem de olhar para isso de frente. Tem de olhar para isso olhos nos olhos, sem medo, perceber que foi uma vergonha e não repetir. Foi exatamente como era aí que também ia chegar. E eu acho que a Alemanha, como país, precisa de contrariar o impulso natural do ser humano após fazer algo de mal, que é encolher-se. A pessoa encolhe-se de vergonha. Também é preciso ter vergonha, como tu disseste, mas acho que eles, num teatro europeu, mesmo desde a unificação da Alemanha, eles nunca se assumiram claramente como um país líder do projeto europeu. Eles sempre tiveram um bocadinho de medo de se assumir como líderes da Europa. Por muito mais que fossem, e nós próprios tínhamos essa visão durante a última década, de a Merkel é que manda na Europa. Mas a Merkel nunca se auto-intitulou como líder da Europa, nem líder do mundo livre, nem nada. Foi sempre pessoas que lhes puseram esses rótulos e eles aceitavam o cargo assim meio contrariados. Desculpa interromper-te, até porque toda a gente sabe quais seriam as consequências e eles próprios sabem que consequências é que isso teria. Eles não. Seria um erro político gravíssimo. Ainda que eu acredito que eles não se sintam, mas ainda que se sentissem, não o poderiam dizer ou mostrar. Podes continuar, desculpa. Sim. Mas acho que precisam de assumir a liderança e acho que só conseguem. Deixa de ser um erro político se eles conseguirem mostrar um histórico de tal como tu disseste, consciencialização das suas pessoas, e o surgimento do antissemitismo na Alemanha, não só pela mão da extrema-direita, e em França também é algo preocupante, mas também ter um establishment, ou seja, os partidos estabelecidos que já têm história, tal como disseste há bocado, a própria Merkel é quase como se o governo da Alemanha fosse sinónimo com a Merkel e com a CDU, e é algo que é uma posição na qual eles não se podem acomodar e dar-se ao luxo de fazer alianças políticas para se manterem no poder e não para servir os cidadãos. E fazendo um paralelismo aqui, o crash da Bolsa de 1929 pode ser de 1929 em 2020, pode ser a chegada de milhares de refugiados à Alemanha que aconteceu em 2015. A falta de respostas às preocupações das pessoas por parte dos partidos no Reichstag em 1930
levou a 40% dos assentos, como já dissemos há bocado, fossem ocupados por 2 partidos de ambos os extremos do espectro político. E na altura um governo maioritário de coligação tornou-se difícil, o que pode ser uma situação que é perfeitamente passível de acontecer em 2021, e então os chanceleres recaíam um bocado nos poderes presidenciais de emergência para governar. Então o Parlamento acabava por dizer uma coisa e o Presidente, que de facto tinha atrás de si as Forças Armadas, dizia outra. E a ausência de um partido liberal forte que representasse a classe média e estas preocupações que vemos agora com o eleitorado mais moderado da AfD, aliado a partidos conservadores preocupados em proteger os seus próprios interesses, levou a estarem dispostos a fazer a coligação com o partido nazi, o que levou depois o Hitler a conseguir passar disso para uma governação solitária. E eu acho que a postura da AKK, zero concessões à AfD, é a postura certa. Intolerância para com os intolerantes. Não gosto muito desta expressão, mas acho que é isso acho que essa é a postura certa. Mas acho que não pode ser só estamos indisponíveis para falar com a AfD porque são intolerantes e não estar a atacar pelo outro lado o problema de responder, desviar um bocadinho esse eleitorado da AfD de volta para a CDU, de volta para o SPD, através de uma procura genuína de respostas às preocupações que essas pessoas que foram radicalizadas para a AfD podem ser novamente desradicalizadas, porque e acho que tem que ser feito, porque a Alemanha quer queira debater, quer não, a questão dos refugiados, do antissemitismo, do descontentamento de grandes fatias da população não vai lá nenhum. É um prato que está de volta no menu, provavelmente pela primeira vez desde a unificação da Alemanha, e quer a Alemanha atual queira, quer não, sem liderança clara e um futuro incerto, eles têm que ter estômago para tanto, porque o futuro da Europa e o futuro do projeto europeu da União Europeia depende disso. E disseste vamos ver por fases, esta é a primeira fase, e se nós não impedimos, se os alemães não impedem a bola de neve de se criar enquanto tem o tamanho de uma bola de futebol ou de uma bola de ténis, quando estiver do tamanho de um caminhão, não é aí que vão parar. Eu percebo, estou a encontrar aqui um ponto. Eu gosto quando encontramos aqui pontinhos de discordância, porque são relativamente raros. Mas eu quando disse que é fase a fase, é porque eu acho, é porque eu não estou a ver a bola de neve e de parar num caminhão, mesmo para já, mesmo com os dados que tenho agora, percebes? Acho que na segunda fase é que vamos ter ter as ferramentas para perceber se é preciso impedir algo ou não. Porque vamos supor que a AfD, que eu acho pouco provável, perca lugares parlamentares e o tal espectro político se mantenha relativamente alto, mas que algumas forças de extrema-direita e eventualmente algumas forças de extrema-esquerda também vejam as suas intenções pioradas. Não acho... O governo alemão pode ter as ferramentas suficientes para minimizar os danos. Porque o que falta hoje em qualquer eleição europeia é uma força de extrema-direita fazer aquele discurso de assumir uma derrota. Sim, porque nunca assumem uma derrota. Nunca assumem uma derrota. Ainda que seja, e ultimamente, infelizmente, não têm tido grandes motivos para assumir derrotas. Sim. Mas há casos em que podiam fazer, em que se fosse outro partido qualquer, mas isso também passa pelos mídias. Porque por muito que se diga que não se deve dar palavra à extrema-direita, eu vou dizer uma coisa que não é de todo politicamente correta. A verdade é que vende um bocado. E a verdade é que interessa mais a muitos órgãos de comunicação social passar a mensagem ou a notícia de que a direita saiu reforçada, ainda que não seja a opinião ou no limite a intenção dos redatores ou da redação. Mas é algo que, na minha opinião, acaba por acontecer algumas vezes.
E no dia em que um partido de extrema-direita esteja encostado à parede e seja obrigado a assumir uma derrota, eu acho que a tendência pode começar a mudar. Mas, e eu ia dizer mais uma coisa. Já sei o que era. O tal comeback de alguns votantes que foram desviados para a extrema-direita, isso também só se atinge com o diálogo, eu diria. Isso atinge-se não vilanizado mais. Porque tu ou alguém que foi radicalizado porque tem aquele vilão. Sim. Porque foi convencido de que aquela ideia é uma ideia vilã. Se a ideia lhe tiver uma perspectiva bélica, uma perspectiva de atrito, vai ser essa forma de pensar ainda vai ser mais instigada. E é contra isso que se deve lutar, na minha opinião, e por aqui termina a minha intervenção. Sim. Acho que a postura se calhar indo contra o meu próprio ponto, a postura de intolerância para os intolerantes pode ser contraproducente. Pode ser contraproducente. Acho que a intolerância para os intolerantes no Parlamento, mas tolerância e diálogo para com as pessoas que apoiam esse partido. Exatamente. E acho que também funciona quando se quer manter o partido nas margens, mas a partir do momento em que ele entra no mainstream, entra na cultura de massas, e podemos ver isso, por exemplo, manter o André Ventura, ser intolerância para os intolerantes com o André Ventura. Sim, o André Ventura é eleito como deputado no Parlamento. Aí a postura já não pode ser a mesma, porque fazes parte agora do espectro mediático, e já que está a ser debatido, já que é falado, há notícias disso, mais vale não vais deixar a infecção, pronto, vou usar um termo médico, não vais deixar a infecção crescer sem a tratar e esperar que fique grande demais para tratar. Idealmente fazes prevenção, mas a partir do momento em que ficas doente, tens que tratar a doença. Não tomar medicamentos para os sintomas, nem fingir que estás saudável. É que até porque no caso do André Ventura em concreto, eu vou confessar que conheço alguns apoiantes acérrimos Conheço. Há 2 ou 3 com quem eu já tive contacto. Ler a caixa de comentários de JN não conta. Não é a caixa de comentários de JN, mas é uma rede social na mesma. Eu tive contacto direto, fui, não diria amigo, mas conhecido de uma pessoa que é apoiante acérrimo e hoje em dia é GNR. É assustador ver aquele perfil de Facebook. Agora já não, porque é tudo bloqueado. Mas houve uma altura em que era assustador ver aquele perfil de Facebook. E normalmente era a motivação era alguém ter insultado o André Ventura. Alguém do espectro mediático, do espectro político, percebes? Tipo, alguém que entrou na cabeça daquele cidadão e fez, de facto, o André Ventura tem razão e estes são todos inimigos. E assim não se vai combater. Mas pronto. Zé, tens alguém para introduzir na corte desta semana? Por acaso tens, João. E como eu sou um moço, e já foi aqui falado, que normalmente é assim: corte internacional, assunto nacional, assunto internacional, corte nacional. Eu costumo ser à base disto e desta vez não vou fugir à regra. E vou nomear um cavaleiro sobre uma situação relativamente clichê, mas à qual eu não consigo fugir. Que é, o cavaleiro é Moussa Marega, que é mais cavaleiro do que jogador de futebol, na minha opinião. Mas isso fica para outra altura. Ele é cavaleiro porque eu confesso que quando vi o episódio, isto tem vários prismas. O episódio Marega tem vários prismas. Eu quando vi o episódio fiquei com uma opinião que entretanto mudei radicalmente. Porque o Marega é provocado, sim, mas eu fiquei com a sensação que os adeptos do Vitória, o ódio despoletou depois do golo. Eu acho que não foi... o Marega foi pressionado como muito jogador é pressionado.
Eu acho que os adeptos do Vitória não são necessariamente racistas porque não assobiam o Sacco que é jogador deles. E é da mesma etnia que o Marega. Quem disse Sacco diz muitos jogadores do Vitória dessa etnia em concreto. Eles interpretaram a persona do racista a partir do momento em que o Marega marca o golo, porque eu não sei, ele foi assobiado, não estava no estádio, não posso garantir que ele não tenha sido vítima de racismo antes. Depois do golo foi, e tomou uma atitude muito digna. Eu não compactuo com isto. Posso só dar aqui uma breve pausa? Acho que Claro. é preciso dizer, porque há tantas pessoas que não são do mundo do futebol nem do mundo do desporto a dar o seu palpite sobre isto. Sim, O Marega já foi jogador do Vitória de Guimarães. exatamente. E entretanto foi transferido para o Porto. E no mundo do futebol, tendencialmente, quando os atletas são bem tratados e depois são transferidos e voltam à Não casa, estejam. não têm como, normalmente assumem a postura de não festejar o golo e ser um bocado estoicos na celebração do golo. Se quiserem, podem ver N exemplos de Cristiano Ronaldo a marcar ao Sporting, tanto pelo Manchester United como pelo Real Madrid, e nunca celebrou o golo. Por isso, agora não estou a comparar o Marega ao Cristiano Ronaldo, mas Nem deves. pronto, tendo feito este à parte, pois é, porque o Cristiano Ronaldo não aparece com barriga em setembro. Sim. Mas o... Posto o que Pô, tu essa disseste, parte, posto o vai que tu disseste, que era a minha primeira sensação, Sim. é assim, os adeptos do Vitória podem não ser racistas, mas interpretaram a persona do racista naquele momento e não podem. Ponto prévio. O Marega, porque é que eu acho que ele teve uma atitude digna? Porque o árbitro é que é obrigado... Eu, na altura, fiquei com a sensação de jogavas até ao fim, aguentas a pressão e é o que és profissional, tens de lidar com trabalhões, depois o Porto que faça uma exposição à Liga. Só que o Porto não faria a exposição à Liga. O Marega abriu um precedente. O Marega teve a coragem de abrir um precedente, porque já se viram N casos destes em Itália, piores, só que o jogador não sai e aquilo fica meio no ar. O Renato Sanches, há uns anos, eu depois estava a ver as notícias e vi este histórico, uma coisa que eu nem sabia. O Renato Sanches também teve um pseudo, não tem sido tão grave, não é? Mas quando jogou no Rio Ave também foi insultado e assobiado e não sei o quê, só que como outro jogador qualquer teria sido. Jogou contra o Rio Ave, não foi? Sim. Sim. Como outro jogador qualquer em princípio teria sido se tivesse reagido contra a bancada. É normal jogadores de equipas adversárias serem assobiadas, mas o caso do Marega não é normal. O que se passou no caso do Marega não é normal. E o que aconteceu ao Rio Ave foi uma multa de 300 euros. Sim. Desta vez não vai acontecer uma multa de 300 euros. Isto abre um precedente importante no futebol português, porque isto teve repercussão internacional. Se a Liga dá uma multa de 300 euros ao Vitória de Sport Clube, perde toda a credibilidade internacional. Isto vai ser noticiado. Não pode. Agora, quem se vai lixar com F com esta situação toda é mesmo o Vitória, o clube em si, porque a situação escalou. A situação dos adeptos escalou mais do que devia ter escalado. E o grande responsável pelo murro na mesa do futebol português, que eventualmente isto pode ter sido, porque de hoje para amanhã eu acredito que haja adeptos que vão pensar duas vezes antes de fazer este tipo de situações. Porque foi muito mediatizado. O grande responsável foi o Marega. Foi uma atitude de coragem e foi uma atitude de não pactuo com isto. Não pactuo com isto. Vou sair. Estou fora. Agora pensem o que quiserem de mim. Eu acho que aqui deixava uma breve... eles servem como exemplo para muitas coisas, para outras não, mas para muitas coisas em termos de multas. NBA, jogadores da NBA são quase ou tão milionários como os do futebol. Não os do futebol português, mas os do futebol. Destes são bem mais. Sim, mas jogadores da NBA Sim. são multados 10 mil, 25 mil, 50 mil, se for repetitiva, por criticar os árbitros. Houve um treinador que foi multado de 100 mil dólares por descansar um jogador. Isto na NBA dava suspensão de vários jogos, os adeptos nunca mais voltam a entrar e vários jogos à porta fechada. E eu hoje ouvi essa da multa 300 euros a Rio Ave por insultos racistas e provavelmente o Vitória vai ter 3 jogos à porta fechada e é isso.
se fosse eu que mandasse na Liga de Clubes, isto agora já é demagogia, mas o que é uma multa de 300 euros para um clube que vai à Liga Europa e que ganha tipo 500 mil ou 1 milhão por ganhar um jogo? O que é isso? Não é nada, não dá incentivos para nada. E acho que a Liga precisa de começar a passar cheques que de facto correspondam a quantias que são relevantes para o que estes jogadores, para o que estes clubes ganham, e 300 euros de multa para isto não é nada. Se dão uma multa, 10% do orçamento do Vitória para uma multa, a ver se o Vitória nos jogos a seguir não identificava as pessoas e as impedia de entrar no estádio. Certo. Porque o ONU fica do lado da Liga e a Liga nunca faz nada. E os incidentes repetem-se e nem todos são corajosos ao ponto de uma arega de corajosos. Eu não digo corajosos porque nem todos os jogadores são um avançado estabelecido de um dos maiores 3 clubes de Portugal. Nem todos os jogadores se podem dar ao luxo de simplesmente dizer: olha, vou abandonar, não pactuo com isto. Mas eu por acaso acho que neste caso em concreto, se tivesse sido um Passos Ferreira Aves, podia não ser tão noticiado, mas tinha impacto também. Eu posso estar enganado. Sim. Mas acho que teria impacto. Zé, e eu apresento o bobo da corte. E o bobo da corte, nesta corte, é uma instituição. O bobo da corte, o primeiro? Não é o primeiro. Mas não, já não é o primeiro. Junta-se ao outro bobo da corte a Igreja Católica, por continuar, nas palavras de Diogo Faro, a meter a hóstia nos assuntos do Estado laico, que achei que foi uma citação genial, com os seus pedidos de referendo sobre a eutanásia. E à Igreja Católica eu digo: cabe ao Parlamento, santinhos. É para isso que eles estão a ser pagos, e confiem que vão decidir bem. E se não decidirem, Jesus perdoa a toda a gente, porque perdoem vocês também e deixem lá os velhinhos em paz, que ninguém vai estar a morrer, e não vamos andar a matar velhinhos que não pediram. Não se vai eutanizar toda a gente que esteja a sofrer por ter que ver o preço certo todos os dias. Se bem que já que estamos no assunto, podiam acrescentar essa cláusula numa das 5 propostas. Qualquer uma. Por hoje, é tudo no Frequência. Zé, queres dizer mais alguma coisa? Quero dizer até à próxima e deixar-te fazer as honras da despedida a partir daqui. Então até à próxima, amigos. Subscrevam e estejam atentos, porque temos mais temas para debater, mais temas polémicos, e vemo-nos lá. Até lá. Ou cá. Vemo-nos cá, que é cá no nosso sítio. Cá lá.